Boa tarde, meus irmãos, tudo bem? Uma tarde linda, maravilhosa de sábado. E vamos agora dar sequência no juízo. Nós fizemos o juízo investigativo, eu não sabia que ia ser tantos estudos. Eu imaginava que eu ia dar aquele primeiro estudo, fases e acabou. Mas Deus nos presenteou aí com mais etapas, né? Agora, juízo judicativo, os 1000 anos, tá ok? Os 1000 anos. E finalizar com o juízo final, tá ok? Existem mais passagens que falam a respeito do juízo final? Existem sim. Vamos depender do tempo aí, né? Um estudo só de juízo final, tá bom? Então vamos lá, o juízo judicativo, ou seja, os 1000 anos, e o juízo final. Que Deus te abençoe muito, que Ele coloque em nossos corações, no seu e no meu, perseverança, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E se nós não nos dedicarmos às coisas de Deus, a ouvir, a buscar as informações de Deus, o que faremos desta vida? Não é verdade? Oremos então ao nosso Senhor. Maravilhoso eterno Deus, obrigado por estarmos vivos nesse santo sábado maravilhoso do Senhor. E pedimos aqui agora que o Espírito Santo venha inundar o nosso ser pequenino e pecador, para que possamos ter discernimento, entendimento e buscar no teu santo amor poder, luz, para viver essas maravilhas em nossas vidas. Abençoe a todos que aqui estão, a todas as famílias representadas, e a tudo te pedimos e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, no doce, santo e eterno nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos lá. Então, juízo... Tá, maravilha. O juízo judicativo. Vamos estudar o processo do juízo judicativo, tá? O que acontece ao iniciar os 1000 anos, ou o que acontece durante e no final. Tudo bem? Vamos ver como é esse processo. A Bíblia fala de duas ressurreições. Vamos ver essas duas ressurreições. Duas ressurreições. A Bíblia fala de duas ressurreições, está lá em João. Tem outras passagens também, várias passagens, mas uma que é de fácil percepção é a de João. João lá no capítulo 5, João no capítulo 5, que duas ressurreições haverá. Vamos lá, versos 28 e 29 diz assim, olha só. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, olha só, todos que estão no túmulo ouvirão a sua voz. Ou seja, foi como no princípio da criação. Jesus falava, saía o Espírito de sua boca e criava as coisas. Agora também, olha lá. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Joia. Agora 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Olha só. Vamos ver agora que a ressurreição daqueles que morreram em Cristo na volta do Senhor Jesus, na ressurreição do último dia, agora na volta do Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus só ressuscita aqueles que foram salvos. Existe uma diferença de tempo aí. Essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é dos justos. Passado 1000 anos, é aí a ressurreição dos ímpios. A ressurreição dos ímpios é depois que desce a Nova Jerusalém, ali no Monte das Oliveiras. Vamos ver isso, tá? Vamos ver isso. Atos 24:15. Atos 24:15. Atos 24:15. Olha só. 24:15 diz assim: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição
tanto de justos como de injustos. E lógico que a ressurreição dos justos e dos injustos tem tempos diferentes. Vai ressuscitar justo e injusto? Se os frutos são diferentes, fruto bom, fruto ruim, tem tempos diferentes. Tá ok? E é isso que nós vamos ver. Olha, tá? Vamos ver quando que vai ocorrer a primeira ressurreição, ou seja, a ressurreição dos justos, aqueles que viverem em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 16 ao 18, diz assim, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, arcanjo, anjo-chefe, ou seja, é o Senhor Jesus, tá? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a primeiro acontece a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Depois, aqueles que ainda estão vivos, não conheceram a morte, estão vivos na volta do Senhor Jesus, aí eles percebem que está acontecendo alguma coisa diferente. Mas primeiro ocorre a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Verso 17. Depois nós, os que estão vivos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou com eles quem? Com aqueles que ressuscitaram. Entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Olha que maravilha. Então, primeiro aqueles que morreram em Cristo ressuscitam. Depois, aqueles que estão vivos recebem o toque final da sua santificação também. E sobem juntos com aqueles que ressuscitaram em Cristo. E estaremos sempre para o Senhor daí por diante. Que maravilha, hein? Agora vamos para Apocalipse 20, verso 6. Está aqui, Apocalipse 20, verso 6. Presta bastante atenção agora. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha lá. A primeira ressurreição é dos justos, daqueles que morreram em Cristo. Então ele é um bem-aventurado, uma pessoa feliz. Feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. O que é a segunda morte? A morte da condenação eterna. Não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Tudo bem? Então a ressurreição dos justos é agora na volta do Senhor Jesus. E vão reinar 1000 anos com o Senhor. Quando ocorre a segunda ressurreição, dada aos ímpios, vamos ver, Apocalipse 20, verso 5, olha lá. Os restantes dos mortos, olha lá, ressuscitaram aqueles que morreram em Cristo. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição é daqueles que ressuscitam na volta do Senhor Jesus, chamada ressurreição do último dia. Aí existe um intervalo de 1000 anos, 1000 anos depois, que é a ressurreição dos ímpios. Olha lá, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então é necessário, os justos ressuscitam no último dia, na ressurreição do último dia, ressuscitam. Vão com o Senhor para o terceiro céu. Aí passa-se esse julgamento de 1000 anos. Depois de 1000 anos, os ímpios ressuscitam. Olha só que coisa tremenda. Entende? Ótimo. Tá. Quais os acontecimentos do início do milênio? Vamos ver? Bom, o que marca o começo da contagem do milênio é a volta do Senhor Jesus. Tá bom? A volta do Senhor Jesus. Ressuscita aqueles que morreram em Cristo. Os vivos também recebem o toque final da sua santificação. Ambos são arrebatados juntos pelos anjos, que o Senhor não pisa mais essa terra em pecado,
e ficam ali nos ares com o Senhor e vão embora. Só vão na companhia dos anjos. Só que, e o que acontece com o ímpio que está vivo aqui nessa terra? É isso que nós vamos ver agora. A morte dos ímpios, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Olha só. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O mesmo sopro que deu vida a Adão, agora este mesmo sopro traz morte e destruição. Certo? Nossa, sendo saúde tá bom. Amém por isso. Ótimo. Entendeu? Então, volta do Senhor Jesus, a morte dos ímpios, ressurreição dos justos, não é verdade? Ressurreição dos justos, que é o arrebatamento também deles, né? Ressurreição dos justos, olha lá. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que ressuscitaram, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá vendo? O arrebatamento é assim também, dessa mesma forma. Olha lá, arrebatamento, é o mesmo verso lá. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, olha lá, o arrebatamento, levado até o Senhor nos ares. Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ai, que maravilha, hein? Que maravilha, que delícia, hein? Que delícia. Joia. E qual é o último evento que marca o início do milênio? O início dos 1000 anos? A prisão de Lúcifer e seus anjos malignos. A prisão de Lúcifer e seus anjos malignos. Aonde está isso? Apocalipse 20, versos do 1 ao 3. Olha só. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. O que é essa grande corrente? Essa corrente simboliza a corrente que Lúcifer colocou sobre si mesmo. A corrente da maldade. A corrente de praticar males cada vez maiores e de maior intensidade de gravidade. É a corrente que ele colocou sobre si mesmo, se acorrentando em trevas e maldade, trazendo a sua própria ruína e destruição. Tá ok? Prisão dele. Vamos lá. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Ou seja, ele fica 1000 anos aqui sem ter ninguém para tentar. Os justos, os que ressuscitaram em Cristo, e os vivos na volta do Senhor Jesus foram arrebatados aos ares, a encontrar o Senhor nos ares. Não é? O ímpio que ficou aqui foi destruído pelo sopro da boca do Senhor Jesus e pela manifestação da glória da sua vinda. E agora? Não tem mais ninguém nessa terra. Vai ficar preso aqui 1000 anos. Lançou no abismo. O abismo é a terra, né? Toda assolada e destruída, mas não destruída por completo. Lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. Ou seja, o que é esse selo sobre ele? Está confinado aqui a essa terra, não pode sair daqui. Para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então ele fica 1000 anos preso e depois é solto por pouco tempo. Tá certo? Esses são os acontecimentos que marcam ali então o início do milênio. Quais as condições da terra durante o milênio? Vamos ver? Os justos vivem, julgam e reinam com Cristo. Vamos ver? Apocalipse 20, verso 4. Apocalipse 20, verso 4. Olha só.
Vi também tronos. Se tem trono é porque vai ter um julgamento. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Não receberam a marca da besta nem na fronte nem na mão. Por que na fronte? Porque na fronte simboliza a nossa decisão, as tomadas de decisões certas na nossa vida ou erradas. E a mão? A mão é símbolo do trabalho das nossas obras, feitas em Cristo Jesus ou feitas na maldade, nas trevas. Tá certo? Ótimo. Ótimo. Agora vamos ver. 1 Coríntios 6, 2 e 3. 1 Coríntios 1 Coríntios, está aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e o 3, diz assim: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha lá, os santos, aqueles que ressuscitaram em Cristo e foram arrebatados. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, ou seja, os anjos malignos, né? Quanto mais as coisas desta vida. Vamos participar do julgamento, tá certo? Mateus 19. Mateus 19, 27 ao 30, diz assim, ó, olha só, 27 ao 30. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Ou seja, os últimos a conhecerem a Deus foram gentios, serão os primeiros. E os primeiros que conheceram a Deus, Israel, serão os últimos. É isso que ele está falando aqui. Serão os últimos a se converterem. Olha que coisa tremenda, né? E estando com Cristo, a vitória é certa. É certa. Tá ok? Tá. Então os justos vivem, julgam e reinam com Cristo. Tá, agora vamos ver os ímpios que morrem. Jeremias 25, 33. Jeremias 25, 33. Olha lá. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Olha que tristeza. Não vai ter quem enterra. Certo? Serão como esterco sobre a face da terra. Que coisa triste, hein? A terra estará vazia? Sim, Jeremias 4. Jeremias 4, 23 ao 27 diz assim, ó. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia. Olha lá, como no princípio na criação, a terra era sem forma e vazia. Só o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Volta a esse estado. Olha só que coisa. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia. Para os céus, e não tinham luz. O céu já se enrolou que nem um pergaminho. Lúcifer que está nas mais profundas trevas aqui nessa terra, durante os 1000 anos. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido.
Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas, destruídas, assoladas, né? Diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Que coisa tremenda, hein? Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Ou seja, ela não será consumida, destruída por completo, porque Deus tem um plano ainda maravilhoso para ela. Ela será o centro da criação de Deus, porque Deus vai morar aqui conosco. Já imaginou uma coisa dessa? Que coisa tremenda, hein? Satanás está preso? Sim. Lúcifer está preso. Apocalipse 20, verso 2. 20, verso 2. Olha só que coisa. 20, verso 2. Diz assim: Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. 1000 anos de prisão para ele. Quais os acontecimentos do fim do milênio? Agora, do fim do milênio. Está acabando o juízo judicativo, está acabando o juízo dos ímpios, né? Ah, por que o Marcelo não está aqui? O Marcelo deu estudo bíblico para mim? Uma hipótese, tá? Não é? Por que ele não está aqui? Aí você vai consultar os livros lá e vai aparecer tudo aquilo que o Marcelo fez e não perseverou em arrependimento, não buscou a Deus. São pecados acariciados, tudo aquilo que impediu o Marcelo de se salvar. Entende? Vamos ver agora os acontecimentos do fim do milênio. A nova Jerusalém desce para a terra. Apocalipse 21. Olha só. Apocalipse 21, verso 2. Olha só. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva. João compara a beleza da cidade como uma noiva, adornada para o seu esposo. O esposo é o Senhor Jesus. E a noiva é a cidade. Olha que maravilha, hein? Que maravilha, hein? Zacarias 14, 4. Vamos lá. Zacarias 14, verso 4 diz assim: ó, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Ou seja, leste, oeste, norte e sul. E fica um buraco ali para ela se encaixar ali no monte que Jesus mais gostava. Olha que maravilha. Os ímpios ressuscitam. Sim, os ímpios ressuscitam. Os ímpios ressuscitam. Apocalipse 20, verso 5. 20, verso 5. Olha lá. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, passa os 1000 anos, desce a Nova Jerusalém. Desceu a Nova Jerusalém, ressuscita os ímpios. Tá certo? Satanás é solto por um pouco de tempo. Olha só. Apocalipse 20, verso 7. Olha o que diz lá. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Olha lá, ele é solto da sua prisão, mas por pouco tempo. Os ímpios tentam tomar a cidade e são consumidos. Sim, o verso 8 e o verso 9. Olha só, tremendo negócio. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Gog e Magog são nações que queriam destruir Israel, tá? Se rebelaram contra Deus e foram consumidas, deixaram de existir. Então estas, por sua maldade na história, representam a ressurreição dos ímpios, tá? Aqui em Apocalipse. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, a cidade amada.
Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Consumiu. Aí Jeremias fala que virou cinzas nas plantas dos vossos pés. Tá certo? Consumiu. Agora vamos ver Malaquias 4. Malaquias 4 diz o seguinte. Malaquias 4, do 1 ao 3 diz assim, ó. Malaquias 4, do 1 ao 3 diz assim. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará. Brasa, né? Muito quente. Diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Olha que coisa tremenda. Que coisa terrível. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça, né? O Senhor Jesus. Trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Ou seja, alegria, né? Felicidade eterna. Tanta alegria, a gente vai saltar como os bezerros na estrebaria. Pisareis os perversos. Olha lá. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Ou seja, são consumidos. O mal deixa de existir para sempre. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa tremenda. Cinzas nas plantas dos vossos pés. Eles queimaram, né? Lógico que esse fogo que consome eles vai provocar uma dor de acordo com a intensidade da maldade de cada um. Lúcifer é o que mais vai sentir dor, não é? E assim por diante. Esse fogo que destrói os ímpios e põe fim na maldade é este mesmo fogo o juízo final, que restaura todo esse universo caído na mais perfeita e bela e majestosa criação de Deus. Essa terra é restaurada. Ó. Um fogo que destrói de um lado, mas recria e restaura coisas maravilhosas para o outro lado, que andou sempre com o Senhor Jesus. E está dentro da cidade, protegido ali, não é? Contra a força maléfica dos ímpios. Então, Satanás é destruído. Sim, verso 10. Apocalipse 20, verso 10. 20, verso 10. Diz assim, ó. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos é a consequência eterna. Só vai existir o bem. Entende? Já pensou? Tá certo? Ezequiel 28, 19. Vamos lá. Ezequiel 28. Ezequiel 28 está aqui. Ezequiel 28, 19. Vamos ver o que diz 28, 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Ou seja, Lúcifer, né? Vem a ser objeto de espanto. Era um anjo de luz, perfeito em todos os seus caminhos, mas, de acordo com os seus pensamentos maquiavélicos, foi trazendo tanta maldade e treva sobre si mesmo que causou a sua própria ruína e destruição. Tá ok? O que surgirá então? Vamos ver o que vai surgir. Segundo a Pedro 3. Segundo a Pedro, capítulo 3, está aqui. Do 10 ao 13. Do 10 ao 13 diz assim, ó. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Tudo vai se desfazer, o céu também. Serão desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Olha lá.
esperando, porém esperando e apressando. Que jeito você pode apressar a vinda do Senhor Jesus a esta terra? Pregando o evangelho eterno. Quanto mais você pregar o evangelho eterno, mais rápido o Senhor Jesus volta. Esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Novos céus e nova terra aqui, onde habita a justiça. Ezequiel 33:11. Vamos lá para Ezequiel 33:11. Olha só. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus não tem o prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Deus tem alegria na conversão dele, para que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Deus é um Deus de vida. Né? Agora, para que eles persistirem no mau caminho, chega um momento que Deus não pode mais conter a sua justiça. E a maldade deles cai sobre sua própria cabeça, trazendo a destruição deles. Não é? Que a Bíblia chama lá em Naum de obra estranha. Tá certo? Nota. Para o bem-estar dos justos, Deus é forçado a imperar a sua justiça, permitindo que o fruto podre de cada um caia sobre a sua própria cabeça, trazendo destruição e a morte dos ímpios. O apelo, então, desse estudo do judicativo é aceitar o chamado de Adonai para estar dentro da cidade amada e eterna. Amém? E o meu desejo, a minha oração para você é que você esteja aí perseverando, pronto, se aprontando cada vez mais, tá ok? Apocalipse 22, verso 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E o verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem que estaremos de braços abertos a te esperar. Que Deus te abençoe, um forte abraço, um bom final de semana e que você persevere até o fim e esteja na cidade santa. Amém por isso. Tchauzão.